Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre ações para ficar de olho para o segundo semestre de 2021, baseado principalmente em algumas empresas que tendem a se beneficiar do aumento da vacinação. A gente já está chegando aí a cerca de 40% da população brasileira vacinada, ao menos com uma dose, e a tendência é de que os maiores de idade, ao menos, sejam todos vacinados até o final de 2021, ou seja, durante o segundo semestre. E conforme a vacinação avança, a gente se aproxima mais do antigo normal. Muita gente fala sobre o novo normal, mas na verdade está todo mundo louco para viver o antigo normal, poder frequentar os lugares sem restrição de número de pessoas, por exemplo, restaurantes, não precisar ter um distanciamento social muito grande, a não obrigatoriedade do uso da máscara, enfim, a gente está esperando esse momento e conforme vai aumentando a vacinação, a economia vai voltando, vai abrindo. E algumas empresas se beneficiam justamente porque elas podem voltar a receber como recebiam antes as pessoas, né? E essas empresas são de determinados setores que sofreram muito ao longo da pandemia, justamente por não poderem receber um número muito grande de pessoas ou às vezes terem ficado um bom tempo com portas fechadas, por exemplo. Isso acarretou em diminuição de quadro de funcionários, algumas empresas tiveram que fechar algumas unidades, enfim, sofreram bastante. E agora, nesse momento de retomada, elas tendem a se beneficiar, né? Um movimento inverso justamente. E quais são essas empresas, né? A gente tem aí alguns setores que se destacam, principalmente empresas de consumo cíclico, e eu quero já mostrar aqui para você. Antes disso, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, e se você tiver algum comentário a fazer, deixa aí o comentário. A gente vai responder aqui, ou eu respondo, ou alguém da equipe do Trademap vai responder. Antes de explicar essa parte também, eu quero mencionar aqui George Katona, que foi um psicólogo húngaro que detectou que após a Segunda Guerra Mundial haveria um boom de consumo. O que era consenso entre os economistas no tempo da Segunda Guerra Mundial era que o consumo ia ficar estagnado de fato. Só que George Katona, esse psicólogo húngaro, foi a campo pesquisar, fazer entrevistas com as pessoas e levantar dados direto com as pessoas para entender o comportamento do consumidor, aquilo que era a vontade do consumidor e tentar prever se a economia ia de fato aquecer, se ia haver um boom de consumo. E foi justamente o que ele constatou, criando ali, que hoje a gente conhece como índice de confiança do consumidor, né? Foi criado pelo George Katona justamente nessa época e foi ali, a gente tem isso como um dos primeiros passos aí do estudo da psicologia econômica, por exemplo. E por que eu estou trazendo um fato lá da Segunda Guerra? Porque é mais ou menos o cenário que a gente viveu, né? Quase que um cenário de guerra por conta da pandemia. E aí, com base nesses dados que a gente tem do passado, a gente pode sim esperar um boom de consumo, justamente porque a população, por ficar em casa, por não poder sair, por não poder frequentar os lugares como frequentava antes, assim que for liberada para isso, ou assim que conseguir fazer isso na normalidade do passado, ela vai fazer isso com certeza, né? As relações vão aumentar, o movimento das pessoas circulando, consumindo vai aumentar também. Essa é uma tendência muito forte. E justamente por conta disso, por conta desses estudos, a gente pode ter um boom de consumo e tendo um boom de consumo, que é justamente, né, aquele efeito mola, quando a economia contrai e depois ela expande muito rápido, que a gente pode ter um benefício muito maior até do que o esperado por alguns analistas, enfim. E como esse movimento pode ser, inclusive, muito maior do que o mercado espera, podem surgir daí algumas boas oportunidades em empresas que tendem a se beneficiar desse momento de retomada econômica, retomada do consumo principalmente. Eu quero compartilhar aqui com você algumas das empresas que tendem a se beneficiar desse movimento. Eu vou abrir aqui o Trademap para que você acompanhe aqui essas empresas pelo aplicativo comigo. Então, por exemplo, né, eu estou aqui olhando os setores, né, nas listas, e aí clicando aqui em consumo cíclico, por exemplo, a gente já tem várias dessas empresas, né? Estou aqui no gráfico, no Heatmap Intraday, deixa eu só alterar aqui para o anual, para a gente ter uma noção aqui do movimento dessas empresas, né? Em termos de valorização e desvalorização em cotação de um ano para cá, mas a primeira que aparece aqui já é Via Varejo, né? A Via Varejo é uma das empresas que tende a se beneficiar desse movimento. Por quê? Porque ela depende muito das lojas físicas, ela tem muitas lojas físicas. E boa parte dos consumidores, embora ela seja uma empresa muito forte no online também, né? Um dos maiores players que a gente tem no Brasil, muitos dos clientes da Via Varejo são clientes que compram em loja. Por exemplo, lojas como Casas Bahia, antiga Ponto Frio, que agora é Ponto, tem várias espalhadas pelo Brasil e essas lojas recebem muita gente, né? Via Varejo acaba vendendo muito nesses pontos.
Por conta disso, a retomada e a ausência das restrições que a gente deve ter futuramente aí tendem a liberar mais espaço para a Via Varejo crescer a partir do momento em que não existe uma limitação de número de pessoas entrando em lojas, né? A Via Varejo, que sofreu bastante com o fechamento, inclusive, de algumas lojas durante a pandemia, ela tende a se beneficiar do movimento contrário agora, do movimento de talvez um boom de consumo ou do movimento, ao menos, da volta do consumo, como a gente tinha anteriormente, né? Quando a gente olha aqui também, né, logo para o lado de Via Varejo, a gente vê aqui varejo de moda, por exemplo, que é um outro setor, né, um subsetor aqui que a gente identifica de cara que depende muito do ponto físico, né? Justamente porque, embora muita gente compre roupa online, por exemplo, várias peças precisam ser experimentadas, né? Muita gente não tem a confiança da compra online, será que vai vestir bem ou não, né? Preciso ver essa tonalidade, tô com dúvida se é isso aqui mesmo, enfim. Então, varejo de moda carece muito, até por ter vários pontos também, né? Várias lojas, carece muito da presença física do consumidor. O consumidor precisa disso. Por essas empresas terem vários pontos muito grandes em várias cidades espalhadas pelo Brasil, lojas Renner, não só lojas Renner, né, como Hering, C&A, são empresas que a gente tem na bolsa e que tendem a se beneficiar da retomada econômica aí, dada pelo aumento da vacinação. Bom, já que a gente está falando de lojas físicas e tudo mais, outro setor que tende a se beneficiar disso é, por exemplo, o setor de shoppings, né? A gente tem aí Aliansce Sonae, Iguatemi, Multiplan, algumas empresas que tendem a se beneficiar também justamente pelos mesmos motivos, né? Shoppings dependem 100% da presença física do consumidor. Os shoppings são pontos de encontro, pontos de compra, pontos de lazer e as pessoas tendem a ir lá gastar dinheiro, comprar, e shopping tem tudo a ver com o boom econômico, então tendem a se beneficiar também dessa retomada. Outro setor, por exemplo, né, outro segmento que tende a se beneficiar, estou olhando aqui, por exemplo, para Localiza, Locamérica, que aparecem aqui, né, Rente 3, Locamérica. São empresas que tendem a se beneficiar também por conta do aumento do turismo, por exemplo, ou do próprio aquecimento econômico, já que as pessoas alugam veículos quando se movimentam de uma cidade para outra, seja por turismo de negócios ou turismo gastronômico, ou seja lá qual for o motivo que a pessoa vá para outra cidade, ela tende a alocar. E de novo, conforme a economia vai abrindo, a tendência é que esse movimento aumente e essas empresas vão alocar mais veículos, vão ter um retorno muito maior, elas que também sofreram muito, principalmente lá no início. Outras empresas que tendem a se beneficiar são as próprias empresas ligadas diretamente ao turismo, né? Os transportes, transporte aéreo, enfim, mobilidade urbana. A gente tem, por exemplo, empresas que se beneficiam, né? Empresas de concessões rodoviárias, como o CCR, Eco Rodovias, com o aumento do movimento entre cidades, né? Conforme vai aumentando o movimento da economia, mais as pessoas vão se deslocando, tanto para turismo quanto para negócios de fato. Outras empresas que acabam se beneficiando são a própria Gol, Azul, né, empresa de linhas aéreas, e a própria Embraer também tende a se beneficiar desse movimento, e empresas principalmente, né, como CVC aqui, que lida diretamente com o turismo, é uma das mais afetadas inclusive durante a pandemia, e agora ela tende a voltar muito mais forte, né, já que ela conseguiu resistir a todo esse movimento que a gente teve de baixa gigantesco no turismo, né? Principalmente viagens internacionais. Então, à medida que as coisas vão liberando, né, a CVC também tende a se beneficiar. Bom, eu falei de alguns setores, algumas empresas, e eu quero saber se você tem alguma delas em carteira. Deixa aqui nos comentários, inclusive, deixa a sua tese também para essas empresas, o que é que você acredita que vai acontecer com elas daqui para frente, porque isso certamente vai agregar muito ao debate aqui, vai ajudar muitas pessoas, é muito saudável. Dito isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero também te ver no próximo. Um forte abraço e até lá!